E a melhor coisa que eu encontro no Senhor Jesus é o poder dele não depende da fé. Isso aqui é magnífico. O poder de Deus não depende da nossa fé. E o que isso significa? Porque nós achamos que a nossa fé é algum start do poder de Deus, alguma coisa para ativar o poder de Deus. Não, a nossa fé é resultado do poder de Deus. Em Efésios diz que pela graça sois salvos mediante o quê? Isso vem de quem? Não vem de vós, vem de... Então a sua fé não starta o poder de Deus, não é pela sua fé que Deus opera. Deus opera, é por isso que tivemos fé. Hebreus 12 diz que ele é autor e o quê? Consumador do quê? Quem é o autor da fé? Então, não é uma fé minha, é uma fé dele. E se a fé dele veio para mim, isso é prova do seu poder. Então, a minha fé não provoca o poder de Deus. O poder de Deus provoca a minha fé. E de que forma que essa fé é provocada? As Escrituras diz, a fé vem pelo ouvir da palavra, ou pela palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. Um ouvido que vem, uma atenção que vem exclusivamente de sua vontade. Então o Senhor Jesus, ele não vai deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer, porque algum daquelas pessoas não creram. Ele não vai fazer isso. Porque ele tem um propósito. Olha o que ele faz. Verso 17. E chegando, o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, o quê? É-me dado todo o poder sobre os céus e a terra. Ele não entrou na dinâmica entre os crentes e descrentes. O que ele é, o que ele é poderoso para fazer e o propósito que ele tem para fazer, ele veio para fazer e ele vai fazer. E se existe alguém que acredita nisso, é porque ele deu graça para crer. Porque ele não é uma pessoa que precisa ser motivado na confiança de alguém. As pessoas são assim, as pessoas precisam que alguém o credibilize para ele se sentir motivado. Já viu? Alguém fala assim, poxa, eu não sei se dou conta. Não, cara, você dá conta, eu tenho fé em você. Não, você dá conta. Aí ele pega um ânimo e vai. Não é assim, Cristo. Aonde estava a fé de alguém quando ele disse, haja luz? Aonde estava a fé de alguém quando ele disse, haja separação entre as águas e a terra? Onde está a fé de alguém quando ele disse que ele pega do pó da terra, né? Tem gente que acha que ele fez um bonequinho de barro, não, ele pegou pó. Do pó da terra, partículas minúsculas, as juntou da areia, da terra, e foi compor um ser humano completo e soprou nele o fôlego de vida. Aonde estava a fé daquele pó de terra? Não havia. Então entenda uma coisa, Deus irá cumprir o seu plano de salvação, de redenção, independente da fé humana. A fé humana é só um resultado da disposição de Deus, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele diz que vai cumprir. A prova disso, que Ele tem dado fé aos homens. Ele não vai cumprir isso porque os homens têm tido fé. Ele irá cumprir isso e por isso tem dado fé aos homens. Ele vai salvar quem Ele tem que salvar, porque esta é a sua natureza. E se precisa de alguma fé para ele salvar, justificar e condenar alguém, ele em si mesmo tem total recipiente dessa fé, porque ele é autor da própria fé. Ele tem fé em si mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a autoridade de Cristo independe da fé da humanidade. Ele não é um duende, ele não é uma fada. Ele é o autor. As Escrituras chegam a dizer que sem ele nada do que foi feito se fez, e não precisou da fé de nenhuma criatura para que todas as coisas existissem, não precisou da fé de alguma criatura para que ele sentenciasse Satanás e seus anjos, não precisou da fé de nenhuma criatura para que ele prendesse essa entidade no inferno, não precisou de nenhuma fé de nenhuma criatura para que ele desse destino a esse inimigo da eternidade. Ele, pelo seu poder, fez isso. Mas nós vamos encontrar o caminho da fé aqui dentro.
Ao ponto que nós vamos desenvolvendo esse raciocínio, nós vamos encontrar o caminho da fé. O primeiro momento que você precisa entender aqui, para a autoridade de Cristo, independe de crença. Ele disse para Abraão: olha, farei de você uma grande nação, antes que Abraão tivesse fé. Abraão não tinha fé. Ele não era um crente. Ele era de família idólatra, vivia na região da Mesopotâmia, uma região onde se fabricava deuses de tudo que é jeito. Abraão não era um crente de berço, um profundo teólogo. Ele elegeu Abraão e deu a Abraão fé. Quem deu a Abraão fé? Ele que deu. Abraão não tinha. Abraão não é um ser especial que nasceu com um sentimento dentro dele voltado a Deus. Não. Deus se voltou a Abraão e por graça o elegeu. Assim foi com Moisés, assim foi com qualquer outra pessoa. Mas, gente, irmão, o que nós precisamos entender? Que Cristo, ele tem toda a autoridade.